Aparentemente, já temos aqui no início, tem um delay aqui até começar de fato. Então, eu vou colocar aqui no bate-papo público, aqui. Então, Alan, esse aqui é o link que está sendo transmitido nesse momento, tá? No EduPlay, tá? Então, agora eu vou começar aqui a questão esse momento defesa. Então, vamos lá, hoje é 17 de outubro de 2023, no momento que eu acompanho o relógio são 14 horas e 3 minutos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui à defesa de qualificação de mestrado do candidato Alan Floriano Teixeira. Gostaria de agradecer aqui a participação como membros da banca aqui, a professora Caterina Lucasova, professor Francisco Zampiroli, muito obrigado por estarem aqui conosco. Então, primeiro haverá o momento de apresentação do trabalho, em que o candidato, Alan, ele vai ter entre 40 e 50 minutos, espero que não cheguemos a esses 50 minutos, né? E depois temos a arguição, em que os dois membros têm tempo livre. Começaremos pela membro externo, que é a professora Caterina Lucasova, e depois o professor Francisco Zampiroli, e depois desse momento de arguição, vai ser aberta aqui uma sala de apoio em que será tomada uma decisão sobre a continuidade aqui do trabalho, sobre a aprovação ou não do trabalho. Então, vou colocar aqui em atividade o cronômetro aqui, e assim que iniciar, o Alan vai ter o tempo para poder acompanhar aqui nosso canto superior direito. Então, Alan, a palavra está com você. Uma boa apresentação. Obrigado. Gostaria também de agradecer aos dois, o professor Francisco e a Caterina, por participarem da banca. Bom, meu nome é Alan e eu vou apresentar o meu trabalho, intitulado Time Game, Desenvolvimento e Análise de um Jogo para Pesquisa em Percepção Temporal. Bom, nos últimos 30 anos, a indústria de jogos vem crescendo imensamente e, com isso, começou vários estudos a respeito sobre os benefícios e malefícios de jogos em geral, e se comprovou ao longo dos estudos vários benefícios que eles trazem, como melhoria na cognição, memória, concentração, tempo de reação, solução de problemas, coordenação motora, entre outros. E com esse aumento da indústria, também começou um incentivo a tentar trazer jogos para a área mais sérias, para a área da saúde, estudo, educação. E, bom, qual a diferença o que é um jogo, né? Como se define um jogo? Bom, um jogo é uma atividade humana que tem um ou mais jogadores, interatividade, regras, um ou mais objetivos e que seja possível medir algum tipo de progresso ou sucesso. E qual a diferença de um jogo para um jogo sério, né? Bom, o jogo sério ele tem como definição algo criado com um propósito além de ser de puro entretenimento. Ele se preocupa em como ele vai passar essa mensagem e se preocupa se o usuário vai receber essa mensagem e vai entender a mensagem que ele quer passar. Ele tem vários objetivos, vários propósitos, né? Pode ser uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, a melhoria na saúde, melhoria na compreensão, entre alguns outros. Bom, e qual a motivação em criar um jogo voltado a pesquisas de percepção temporal? O principal problema em pesquisa de percepção temporal, quando realizado com participação de voluntários, é por conta que os testes científicos nessas áreas tendem a ser repetitivo, cansativo, desinteressante para alguns participantes, o que pode levar pode levar a uma falta de engajamento dos participantes, resultando às vezes em uma baixa qualidade de dados coletados. Um segundo problema é que muitas das vezes esses testes tendem a ser longo e repetitivo. E esse é um problema que vem acontecendo e que o jogo procura tentar minimizar por conta da motivação, né?
Um dos modos de motivar o usuário, né, o voluntário, a chegar em um determinado objetivo é através da narrativa. Daniel Fiore, no seu artigo Serious Storytelling, Narrative Consideration for Serious Game Research and Developers, e no artigo de Nao e Liu, Why Stories Matter, a Review of Narrative in Serious Games, eles apresentam muito bem o motivo de que, ou melhor, né, a importância da narrativa em jogos sérios. Principalmente porque muitas das vezes os jogos sérios eles tendem a ter uma ênfase em coisas que não necessariamente são legais de se jogar, né? Então, às vezes eles têm um objetivo de ensino que às vezes não é tão interessante para o usuário. Porém, através da narrativa, você consegue engajar e motivar o usuário a tentar chegar no final da história, saber o que está acontecendo na história. E isso, quando se leva em consideração os testes científicos na área de percepção temporal, isso pode aumentar o engajamento, proporcionando, assim, uma base de dados um pouco mais concisa e com uma alta qualidade. A segunda motivação é que no protótipo, né, no Time Game, que foi criado o protótipo de design que foi criado pelo André, junto com o André Cravo e alguns outros professores da UFBC, eles usam 9 testes científicos da área de percepção temporal, e esses testes, alguns deles, né, é possível implicar indiretamente diagnósticos e patologias. São elas doença de Parkinson, doença de Huntington, síndrome de Tourette, transtorno de déficit de atenção e algumas outras. Não é o objetivo desse trabalho, porém, com os dados coletados por esse jogo, é possível que no futuro possa se correlacionar, né, os dados de usuário e às vezes até gerar alguns diagnósticos indiretos ou alguns auxílios ao usuário. Busque a ajuda porque pode ser que você esteja com um ou outro problema. Mas, como eu disse, não é o objetivo desse projeto, né, é criar um jogo mobile 2D baseado no protótipo do Time Game e gerar armazenamento de dados para uso científico através dos jogos. Bom, e em quais foram os trabalhos relacionados que me levaram a esse tema, né? O primeiro jogo que eu gostaria de mencionar é A Maze Game with Sync Interface to Fight Dementia. Esse é um jogo criado para pessoas com Alzheimer e com demência. E nesse jogo, o jogador ele precisa percorrer um labirinto e chegar a uma obra de arte. Quando o jogador se perde nesse labirinto por muito tempo, aparece uma interface e ele pode cantar para aliviar o estresse de estar perdido. E aí, de acordo com a nota e o relaxamento do usuário, aparecem dicas sobre como ele navegar esse labirinto. O segundo jogo é o Sea Hero Quest. É um jogo que tem colaboração de algumas organizações. Uma delas é a Universidade de Londres, no Reino Unido, junto com o Instituto de Alzheimer de lá. E nela o usuário ele precisa percorrer de barquinho um mar, recuperando memórias para o seu pai, né? Na história, o pai do personagem principal está começando a ter Alzheimer e ele precisa ir tirando fotos de criaturas marítimas para recuperar a memória do pai. A ideia nesse jogo é capturar informações dos usuários, que são principalmente pessoas com Alzheimer, para ver como que eles têm essa dinâmica de navegação e de controle espacial, né, do seu personagem. O MindMate é um aplicativo um aplicativo mobile que ajuda pessoas com deficiência cognitivas, né, principalmente Alzheimer e demência, a terem um controle maior sobre quando tomar remédios, tem a agenda. Então é um aplicativo de ajuda e nele existem alguns jogos que estimulam a cognição para
essas pessoas, né? Remember é um jogo criado para pessoas que ajudam pessoas com Alzheimer e com idade avançada. Então, ele é um jogo voltado esses auxiliares dessas pessoas a terem uma visão sobre como é os estágios de Alzheimer e como esse colaborador pode ajudar essas pessoas. Então, ele trata de 3 fases principais: o estado inicial da pessoa de Alzheimer, quando ela começa a perder começa a esquecer algumas coisas como nome, telefone. O segundo é quando a pessoa está em um estágio um pouco avançado, que ela começa a esquecer como fazer tarefas domésticas. E no terceiro é no estado bem avançado, quando a pessoa já começa a ter alucinações, começa a viver num estado meio que preso no tempo. E, bom, e aí o usuário tem que meio que ir contornando essas situações até uma hora que ele encontra o seu filho, né? O personagem principal encontra o filho. Mind Light é um jogo voltado para crianças com ansiedade, e ele usa um encefaloeletrograma para pegar o estado de quando a criança está calma. Nesse jogo, a criança vai enfrentar alguns estados que vai promover medo e ansiedade, e ela ganha pontos e ilumina o ambiente e se mantendo calma. O jogo ele trata de alguns módulos de ensinar a criança como minimizar os estados de ansiedade e entrar no estado de relaxamento. O iWire é um jogo cidadão em que o jogo primeiramente treina o usuário a identificar conexões neurais, e depois disso ele é incentivado a receber imagens reais de conexões de neurônios, e ele tem que reconhecer quais as conexões foram formadas, e isso ajuda a manter um banco de dados atualizado sobre os neurônios. E por último, o jogo Among Us não é necessariamente um trabalho científico, mas a jogabilidade e a mecânica e até a arte foram um pouco do jogo Time Game que eu criei, foram inspiradas nesse jogo chamado Among Us, em que você é um personagem da nave e precisa fazer tarefas nessa nave para poder prosseguir na sua pontuação. Bom, e quais foram os testes implementados nesse jogo criado, né? Quais foram os testes de percepção que foram implementados? Foram 9. Eu vou entrar um a um mais à frente. Eu só deixei a listinha aqui. Bom, vamos lá. E aí, aqui eu já vou comentar um pouco sobre a arte, a tarefa em si e, bom, as mudanças em relação ao protótipo e a descrição, né, a narrativa criada, proposta para pro minigame. Bom, realizar movimentos circulares com duração fixa, Circle Drawing, ele é um teste científico em que o usuário ele segue um estímulo em forma circular, e ele precisa acompanhar o ritmo desse círculo durante algum tempo. Depois o círculo desaparece, ele precisa continuar na mesma frequência que o círculo estava rodando. A descrição da narrativa para essa tarefa foi: existe uma máquina do tempo na qual o jogador vê suas engrenagens como um relógio. Esse mecanismo da máquina do tempo gira em uma frequência específica e para repentinamente. O jogador deve girar a engrenagem manualmente no mesmo ritmo. O combustível da máquina é ganho se o jogador girar no momento correto. A ideia de arte e de jogabilidade para esse teste em específico foi bem parecida com a descrição, em que o usuário vê uma série de engrenagens e, ao clicar na alavanca central, que é essa daqui, as engrenagens começam a girar e o jogador precisa acompanhar com o dedo na tela o giro da roldana, e conforme ele vai girando, né, a imagem da roldana e dos equipamentos vão desaparecendo, e ele precisa continuar rodando mesmo depois que eles desaparecem por um certo tempo.
e aí eles voltam a aparecer e aí recomeça o teste, ele precisa fazer isso algumas vezes. O protótipo inicial era bem simples, eram 2 círculos concêntricos e com um círculo entre eles, em que o usuário clicava e ele precisava acompanhar essa bolinha durante um tempo, e essa bolinha iria sumir, essa bolinha verde, né, iria sumir e ele ia continuar a tarefa. Né? Bom, o segundo teste científico implementado foi a discriminação de durações, ou Duration Discrimination, e nele o teste em si consiste em o usuário receber um estímulo, depois receber um segundo estímulo e dizer se o primeiro estímulo, ou melhor, e dizer se o segundo estímulo foi igual ao primeiro ou foi diferente. A descrição dessa tarefa, na descrição narrativa dessa tarefa, era a seguinte: o piloto deve calibrar a máquina do tempo de acordo com a sintonia do universo. Podem surgir peças da máquina com problemas e ele deve sincronizá-las com o universo. Bom, ao pegar essa descrição, eu tentei incorporar a narrativa principal, que é a que o nosso personagem está preso dentro da máquina do tempo, que é como se fosse uma mini nave. E a ideia de calibrar, eu resolvi colocar como se ele estivesse olhando para fora, né, para um ambiente intertemporal, em que ele conseguia ver a velocidade que o tempo passa, né, representada pelas animações de risquinhos passando. Em determinado momento, a animação trava, ele vê um estímulo azul, depois de um tempo ele vê um estímulo vermelho, e ele precisa decidir qual estímulo ficou menos tempo na tela. Bom, e aí se ele acertar qual dos dois, a animação viaja mais rápido, como se ele tivesse conseguido sintonizar com o universo. Caso ele erre, as animações passam lenta, que é como se ele tivesse não conseguido sintonizar e acaba gastando mais combustível para andar a mesma distância. Bom, o próximo exercício, né, o próximo teste científico incorporado foi o 1, 2 e vai, ou Ready, Set, Go. Nele, o usuário via alguns estímulos com tempos entre eles específicos, e em determinado momento ele precisava acertar qual o tempo. Depois do último estímulo, ele precisava apertar um botão no mesmo tempo que os estímulos. Né? A descrição para esse teste no protótipo era a seguinte: há muitas minhocas que aparecem na frente da máquina do tempo, elas aparecem e desaparecem, e o piloto deve acertá-las no momento exato em que elas aparecem para capturá-las. Eu não achei que essa descrição encaixava muito bem na narrativa principal, né, do usuário estar preso na máquina do tempo, e eu resolvi mudar um pouco, como se o usuário precisasse meio que apertar um botão para a máquina andar, para a máquina viajar, e precisava ser no tempo certo para ele não errar a viagem. Nesse ambiente, ele teria 3 lâmpadas principais e ele precisaria apertar o botão na última lâmpada. Porém, a lâmpada está quebrada, então ele tem a primeira lâmpada acendendo, depois a segunda, dado um determinado tempo, e dado o mesmo tempo, a terceira lâmpada ia acender, mas como ele está quebrado, ele precisa meio que adivinhar e apertar o botão nesse mesmo espaço de tempo. Bom, caso o usuário ele acerte o botão perfeitamente, a luz fica azul. Se o usuário apertar um botão até um dado offset, né, tanto para mais quanto para menos, a luz fica azul escura, e caso o usuário demore muito ou aperte muito rápido, a luz fica vermelha, considerando um erro. A ideia é que ele ganhe pontos aqui de acordo com o quão bem ele vai, né? Se ele acertar perfeitamente, ele vai ganhar uma pontuação maior. Se ele acertar dentro do offset aceitável, ele ganha uma pontuação menor. E se ele errar completamente, ele perde pontos. No protótipo inicial, isso era constituído por 4 quadrados, ou 3 quadrados, perdão, e o usuário precisava apertar no mais depois do último quadrado, ou melhor, perdão, quando o último quadrado aparecia. Então, ele meio que apertava junto com o último quadrado. O próximo exercício
implementado no jogo é o padrão temporal motor, ou Morse Code, no jogo. Nesse exercício científico, né, nesse teste científico, o usuário via uma série de estímulos com diferentes tempos entre eles, e ele precisava replicar esses estímulos usando botões. E ele precisava fazer isso múltiplas vezes. A descrição narrativa para esse exercício no protótipo era a seguinte: há uma mensagem vindo de uma outra era e está repetindo em um código Morse que aparece na sua tela. O piloto precisa acertar o ritmo da mensagem para dar algum tipo de feedback para a central sobre a sua localização. Se o piloto da máquina do tempo errar, ele se perde no espaço-tempo e deverá ajustar o sinal do aparelho comunicador. Aqui eu procurei deixar o mais perto possível dessa descrição. Então, a gente tem aqui como se fosse duas luzes. A primeira é o estímulo inicial, em que o usuário vai ver essa luz piscar com diferentes tempo entre os estímulos. E ele precisa replicar depois que o estímulo acaba, ele replica esse estímulo usando o botão, o que vai fazer com que essa luz aqui embaixo, esse painel de baixo, se acenda de acordo com a apertada do botão. O usuário aqui ele vai ganhar pontos por tempo entre apertar o botão uma vez e a próxima vez, ou seja, esse intervalo. Se o intervalo tiver igual ao intervalo superior, né, o intervalo de exemplo, ele vai ganhar o ponto. Existe um offset, assim como no Ready, Set, Go, em que o usuário ele tem um acerto, mas não é o acerto máximo, né? Ele tem uma pontuação um pouco menor, e tem o tempo máximo, se ele passar do tempo máximo abaixo do tempo mínimo, ele é considerado um erro e ele perde a combustível de acordo com isso. Então, a cada mensagem que ele recebe, existe uma pontuação máxima que ele consegue atingir, e se ele errar tudo, existe uma pontuação máxima ou melhor, ele perde até uma pontuação máxima. No protótipo original, o usuário apertava o play code, o que faria essa bolinha de cima, esse círculo, né, piscar, e logo em seguida ele precisava apertar o tap para poder fazer com que esse maisinho piscasse na mesma frequência, né, do exemplo. Bom, o próximo teste incorporado no minigame, incorporado como minigame, chama padrão temporal sensorial, ou in the Morse Code. Nele, o usuário ele iria receber um estímulo inicial, e logo em seguida ele ia receber um segundo estímulo, e ele precisava dizer se esse segundo estímulo era igual ao primeiro ou não. Na descrição da narrativa, a descrição da narrativa é a seguinte: o objetivo é decodificar uma mensagem de outro tempo. Se o piloto acertar, ele consegue avançar no tempo, senão ele volta no tempo ou na fase anterior. Essa mensagem pode ser uma frase ou a direção para onde ele deve ir. Assim como o Morse Code, eu decidi usar a mesma ideia de você ter uma imagem central, né, um estímulo central em forma de painel, e logo em seguida o usuário vai ver dois painéis menores, que um deles irá piscar igual ao exemplo, o outro irá ter alguma mudança temporal entre um e outro estímulo. E ele precisa escolher qual dos dois botões é igual ao exemplo. Aqui aqui só tem acerto ou erro, né? Não existe esse offset, ou ele vai acertar qual é igual, ou ele vai errar. E no protótipo inicial, isso era feito da seguinte forma: você tinha um estímulo inicial circular, que iria piscar, né, ia ter a frequência dele, e logo em seguida você tinha o exemplo, ou melhor, um segundo estímulo em quadrado, e você iria falar se o quadrado teve a mesma frequência, né, a mesma distância entre os estímulos, igual ao círculo ou diferente dele.
Bom, o julgamento de isocronia ou isochronic judgment é um teste feito, é um teste de percepção temporal em que o usuário ele recebia alguns estímulos e ele precisava dizer se o estímulo ele era isócrono ou não. Ou seja, se ele tinha o mesmo, se ele piscava na mesma frequência, na mesma distância temporal entre a aparição dos estímulos, né? Bom, e qual que é a descrição para esse teste na narrativa? É a seguinte: o jogador precisa escolher qual de duas peças usar para consertar um componente na máquina do tempo. Assim, ela é testada como um equipamento que retorna a sequência de flashes e deve escolher uma das sequências. Bom, na narrativa, o jogador, né, o navegador da máquina do tempo, ele usa cristais como combustível da máquina. E para não sair dessa narrativa, para ser algo comum para o usuário, eu decidi que ao invés de ser um componente para consertar alguma coisa, ele estava testando os cristais. Se os cristais eles forem isócronos, os cristais são considerados bons e o usuário aperta o botão da direita para dizer: esse cristal está bom, então eu posso passar para o próximo. Caso o cristal não seja isócrono, ele aperta o outro botão, destruindo o cristal. Se ele acertar, né, se o cristal de fato for isócrono e ele acertar, é como se ele estivesse colocando o combustível correto na máquina do tempo, o que faz ele ganhar pontos. Se ele errar, é como se ele estivesse colocando combustível ruim, o que faz com que a máquina, em teoria, perca combustível. Na ideia original, na ideia do protótipo, perdão, isso era dado por dois estímulos. Então, a gente tinha um triângulo e com o tempo ou melhor, uma sequência. Logo em seguida, a gente tinha um quadrado com uma sequência e o usuário precisava dizer qual dos dois era isócrono e apertando o botão que representava ele. Bom, o próximo teste incorporado é o Temporal Orientation, ou orientação temporal. Nele, o usuário ele receberia um estímulo e, em um determinado momento, ele receberia um sinal sobre quando um alvo iria aparecer. Esse alvo, no estudo, era ou um X ou o número 1, e ele precisava apertar a tecla que representava ela no tempo mais rápido possível. Então, o usuário, né, ele ia recebendo um estímulo de tempo fixo, e aí aparecia esse alvo, e aí o alvo ia determinar depois de quanto tempo ele recebeu essa orientação, né, esse estímulo de orientação, e depois de um tempo aparecia o alvo. E aí, por exemplo, se fosse um estímulo azul, ia aparecer depois de 500 milissegundos, se fosse um estímulo vermelho, depois de 900 milissegundos. E nem sempre esse estímulo era verdadeiro, mas na grande maioria das vezes era. E se o usuário apertasse antes, era considerado um erro. Ele precisava esperar o alvo aparecer para poder apertar. E qual que é a descrição da narrativa para esse teste? É a seguinte: seu cenário é dentro da máquina do tempo e está no espaço, em um buraco de minhoca. O piloto vê uma janela girando. Às vezes, sua visão de fora da máquina do tempo se estabiliza e aparece um robô na cor azul ou vermelha. Esse robô dá uma pista temporal de quando o vilão irá aparecer. Sua tarefa é apertar o mais rápido possível para atirar nele. Se demorar, a máquina do tempo gira novamente e da próxima vez ele estará mais perto. Bom, eu não achei que essa descrição se encaixava muito bem na narrativa proposta inicialmente, então eu alterei ela para, ao invés de ser algum vilão ou algo acontecendo fora da máquina, na verdade ele está fazendo um segundo teste com os cristais, em que ele coloca numa máquina específica, e esses cristais eles vão piscar, né, eles vão ter um flash, e logo em seguida eles vão dar um sinal
Se o cristal estiver bom, ele vai ficar intacto. Se ele estiver ruim, ele vai trincar. E o usuário precisa, se ele estiver intacto, passar para o próximo cristal. Se o cristal estiver trincado, ele vai apertar para destruir o cristal. E se o usuário não fizer nada, a máquina entende que o cristal é ruim e destrói o cristal. O estímulo que vai dizer, né, que vai dar a dica para ele, né, que vai dar a orientação para ele, é a cor do cristal. Então, são duas cores, azul claro e azul escuro. O azul claro é o que demora mais tempo, e o azul escuro é o que demora menos tempo. Porém, existe uma chance de 25% dessa dica estar errada. No protótipo inicial, isso era dado por dois círculos, um azul e um vermelho. Caso aparecesse o azul, o alvo, né, um xizinho que aparecia no centro. Caso aparecesse o azul, demorava um tempo específico para aparecer o X. Caso aparecesse o vermelho, um outro tempo específico. Assim, dá para fazer uma correlação direta entre a cor do cristal e o tamanho do círculo, né? Por exemplo. Peraí, o mouse, aí achei. Bom, o próximo teste incorporado foi o de encostar na tela repetitivamente, o Repetitive Tapping. Nela, o usuário, ou melhor, no teste científico, né, o voluntário, ele precisava apertar um botão junto com o estímulo. Então, o estímulo, para alguns usuários, foi um estímulo visual, para outros usuários, foi um estímulo auditivo, e ele precisava apertar um botão junto com o estímulo. Em um determinado momento, o estímulo parava e o usuário precisava continuar na mesma frequência apertando esse botão. A descrição da narrativa é a seguinte: com o piloto dentro da máquina, dentro da nave, a mesma foge de um vilão ou predador de época. O quão mais rápido ele conseguir desviar do ataque, mais pontos ele ganha. Eu não achei que essa descrição encaixava muito bem com a narrativa proposta inicialmente, que engloba, né, o jogo. E eu decidi mudar para ser algo mais próximo do Duration Discrimination, em que o usuário consiga fazer uma correlação entre os dois jogos. Nessa minha ideia, o usuário enxerga como se fosse para fora da nave, né, numa janela, e as animações de velocidade, elas param e elas piscam numa determinada cor, e o usuário precisa apertar o botão junto com esses flashes. Depois de um certo período apertando, a imagem tanto desses flashes, né, dessas luzes passando, quanto do próprio painel vão desaparecendo, e o usuário precisa continuar apertando o botão durante um determinado tempo para que a nave não se perca nesse espaço intertemporal e ele volte, né, a ficar estável. Nesse jogo, a pontuação é dada por estímulo, por tempo entre apertar o botão uma vez e outra, depois que os estímulos acabam. E existe, assim como nos outros jogos, um offset entre um super acerto, em que ele vai ganhar mais pontos, um acerto dentro do offset razoável, em que ele vai ganhar um pouco menos de ponto, e um completo erro, em que ele perde pontos. A ideia inicial do protótipo era um retângulo branco e uma cena em que o quadrado preto ele vem chegando mais perto do círculo do retângulo e ele precisa apertar na tela para fazer esse retângulo pular, fazendo com que ele não bata. Existe um problema nesse protótipo, que é a de velocidade, em que o usuário poderia usar como muleta, por assim dizer, a velocidade do quadrado chegando mais próximo do retângulo branco, ao invés de usar puramente o instinto de tempo. Então, isso poderia ser um problema que talvez até invalidaria os dados coletados para esse teste em específico. Bom, o próximo e último teste incorporado no minigame é a atenção temporal gerada por ritmos, ou Rhythmic Induced Attention. Nele, o usuário recebia um estímulo gerado por ritmos,
e em um determinado momento apareceria, dado esse ritmo, né, apareceria no centro, numa tela, um alvo, né? Se eu não me engano, era um X ou uma bolinha, e o usuário precisava apertar o mais rápido possível o botão que representava esse alvo. E qual a descrição da narrativa para esse jogo? A descrição é a seguinte: o jogador é o piloto da máquina do tempo. Existe um radar para visualizar o caminho. E no caminho há minhocas que destroem a máquina do tempo e cristais que virarão combustível para a máquina do tempo. Mas apenas fica nítido para o piloto se é minhoca ou cristal, se é uma minhoca ou um cristal, quando o objeto já está bem próximo da nave. Ao clicar na tela o mais rápido possível, o piloto consegue matar a minhoca ou pegar o cristal com um laser que sai da máquina do tempo. Mais uma vez, eu não achei que colocar a minhoca ia fazer sentido com a narrativa. Eu acho que o que mais faria sentido fosse um cristal bom ou um cristal quebrado, em que o usuário, o jogador, né, ele iria destruir o cristal que já está quebrado para que ele não acerte a nave, ou então pegar o cristal que está intacto para usar como combustível. E caso ele demore muito para ter uma ação, né, ou de destruir ou de pegar, é como se o cristal batesse na nave, o que poderia causar avarias, fazendo com que ele perca pontos. No protótipo original, o ritmo era dado por esse círculo branco, ele iria vir piscando da esquerda para a direita, e quando ele batesse nessa parede, aparecia um alvo, ou de X ou de mais, e ele precisava apertar o mais rápido possível um dos dois botões. E, bom, a ideia da narrativa em si, de girar em torno dessa viagem no tempo, ela tem que começar desde da apresentação do jogo, desde o menu principal. Essa vai ser a primeira ambientação do usuário. Então, a ideia foi criar prateleiras em que tivesse algumas imagens, alguns artefatos de tempos diferentes entre elas, e não só isso, também ter uma mudança de tecnologia entre uma prateleira e outra, né? Então a gente tem uma prateleira com coisas um pouco mais antigas, a gente tem um jukebox que vai ser onde o jogador vai selecionar que tipo de jogo ele quer jogar, e se for o arcade mode, qual teste específico ele gostaria de treinar, até algo mais recente, como uma tela de LCD, em que ele pode dar scroll, ou algo até meio futurista, que é uma projeção em 3D sem usar nada, né? Uma projeção em 3D. E a ideia é de que o menu ele fosse algo que remetesse algo que está há muito tempo parado ou estagnado, né? Que são algumas placas já está meio que deteriorada pelo tempo. E, bom, essa era a ideia, esse era o conceito de design que eu criei para o jogo, né? E na nave eu decidi fazer um ambiente simples, em que ele tem só como se fosse o cockpit da nave, dessa nave de viagem no tempo, e nela é possível ver algumas partes que remetem a alguns jogos, né? Como, por exemplo, as roldanas aqui, a parte do Morse Code, aqui as alavancas enquanto ele olha para fora, e a ideia é que ele esteja vendo essa animação de raios vindo na direção, né, dando uma ideia de velocidade, enquanto ele está como se fosse nesse portal, né, não sei se vocês chegaram a assistir, existe uma animação chamada Castlevania na Netflix, em que em um determinado episódio um dos personagens ele está num corredor em que ele consegue viajar pelo tempo, e ele tem meio que essa animação espiralada, longa, como se ele estivesse dentro de um túnel. A ideia de personagem, eu resolvi colocar algo mais próximo de um astronauta, porque na minha cabeça é o que faz mais sentido quando você está num ambiente inóspito.
E eu acho que o usuário consegue meio que pegar essa ideia de que eu estou fazendo uma viagem para um lugar para um lugar ou tempo que pode não ser tão agradável. Bom, eu vou passar um videozinho sobre como tá as animações, alguns minigames, e depois eu continuo a minha apresentação. Deixa eu só pegar aqui e colocar para vocês. Compartilhar vídeos. Aqui é ele na nave, né, andando. Todas as partezinhas da nave têm algum tipo de animação. Só um detalhe, Alan. Tinha que pedir pro pessoal clicar no vídeo para começar a dar o play, né? Não sei se o pessoal... eu também não sabia disso. Achei que se eu desse o play, estava funcionando já. Todo mundo tem que dar o play também. Ok. Bom, eu começo do zero, agora eu estou confuso. Posso continuar? Pode continuar. Ok. Aqui mostrando algumas animações de quando a coisa precisa que o usuário interaja, né? Então a gente está vendo algumas fumacinhas ali em cima, a parte do Morse Code piscando, enfim. Essa é a parte de escolha em que o usuário escolhe entre o Arcade Mode e o Store Mode. O Arcade Mode ele é mais para caso o usuário queira jogar algum jogo específico, né? E o Store Mode é onde vai ter a história definitiva e a sequência de minigames que ele vai escolher. É possível mudar a altura de música, barulho, lembrando que isso é só fora dos minigames, né? Aqui é uma descrição sobre o projeto. E aqui é uma descrição sobre o que é o jogo e por que ele foi criado e o que o usuário tem que fazer. Eu acho que agora vai passar um pouco sobre cada um dos minigames. Aqui é o Circle Drawing, em que o usuário clica na manivela e começa a girar. Caso ele saia para fora, ela reseta e ele precisa começar de novo. E conforme ele vai girando, as animações vão sumindo, né, para não dar esse feedback de velocidade para o usuário. E ele precisa continuar seguindo na mesma frequência depois que as animações terminam. Conforme ele vai acertando, ele vai ganhando pontos. Aqui é o Duration Discrimination, em que ele vai ver dois estímulos, ele precisa escolher. Por exemplo, nesse exemplo, o azul era ficou mais tempo na tela e ele errou, ele precisa apertar a alavanca do que ficou menos tempo. Aqui é o In the Morse Code, em que ele recebe um estímulo e depois ele vê mais dois, ele precisa falar qual que é o goal primeiro. E aí, caso ele acerte, ele ganha pontos, caso ele erre, ele perde ponto, representado por aquela barrinha de combustível lá em cima. Aqui é o Isochronous Judgment, em que o usuário vê o cristal piscando algumas vezes e ele precisa dizer se o cristal é isócrono ou não. Caso ele acerte, o cristal desce. Caso ele escolha destruir, o cristal quebre. O vídeo não ficou tão bom, eu acabei esquecendo de mostrar a apresentação do cristal quebrando, mas enfim. Aqui é o Morse Code, em que o usuário vê o estímulo e agora ele precisa apertar o botão para fazer a mesma sequência do estímulo de cima, né? Então o estímulo pisca em vermelho e ele vai apertar o botão e vai piscar em azul e ele tem que tentar acertar a mesma frequência dos flashes. Aqui é o Ready, Set, Go, em que o usuário precisa apertar quando for aparecer quando for acender a última lâmpada. Se for um acerto não tão bom, é aquele azul escuro. Se for um acerto bom, é um azul claro. Esse daqui é o como que é o nome? Me fugiu. O Repetitive Tapping, em que o usuário precisa apertar junto com o estímulo. Caso ele aperte junto com o estímulo, vai ficando azul. Aqui é o Rhythmic Induce Attention, em que você tem o ritmo dos círculos
concêntrico se fechando no centro, e quando ele chega no centro aparece um cristal inteiro ou um cristal quebrado. Ele precisa atirar no cristal quebrado, né, para destruir ele, ou apertar a mãozinha para pegar o cristal intacto. Caso ele não aperte, caso ele demore muito para apertar um dos dois botões, é como se o cristal batesse na nave. Esse é o Temporal Orientation, em que você tem duas cores de cristal, e depois que aparece a cor, o cristal tem um flash, que vai ter uma duração dependendo da cor, e logo em seguida que o flash acaba, o cristal ou ele vai estar intacto, ou ele vai estar rachado, e aí ele precisa passar para a direita caso o cristal esteja intacto, ou destruir o cristal caso o cristal esteja trincado. E é isso, a apresentação do vídeo. Deixa eu parar aqui. Aí. Bom, e o desenvolvimento do jogo inteiro está sendo feito na Unity, junto com o Git, o GitHub, né, para controle de versão e também para possíveis futuras colaborações e deixar o código em aberto. E todo o desenvolvimento está sendo feito com reuniões com coparticipação do André Cravo, para pequenas mudanças, né, como é melhor tirar a animação para não ter problema do usuário usar alguma animação como ao invés do tempo, né, usar a velocidade de animação ao invés de usar o tempo, ou alguma mudança entre tempos de é melhor aumentar o tempo aqui de offset de 500 milissegundos para 600 milissegundos, entre outros tipos de mudanças que houve durante essas reuniões. Os futuros passos para o projeto é finalizar alguns detalhes de animação e de script de um ou outro minigame, avaliar o jogo usando o método de observação e análise usando o percurso cognitivo, e também um posicionamento científico através de um artigo científico, me posicionar cientificamente através de um artigo científico por alguma revista, né? E é isso o meu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Obrigado. Obrigado, Alan. Vou parar aqui o cronômetro. Está dentro aqui do previsto. E vamos para a parte de arguição agora. E vamos começar. Aqui eu vou desativar aqui o cronômetro aqui para que os membros da banca não tenham qualquer tipo de restrição de tempo. Então, vou mencionar aqui que essa defesa de qualificação é do programa de pós-graduação de ciência da computação. Então, talvez a professora Caterina Lukasova não esteja habituada, mas aqui o orientador e o co-orientador eles podem participar, tá? Então, por isso que eu e o professor João Paulo Góes estamos aqui na sala virtual, e então nós participamos aqui. Então, passo a palavra aqui para tempo livre a professora Caterina Lukasova. Muito obrigado, Caterina, por ter aceitado aqui o convite. A palavra é sua. Obrigada, André. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Joia. Agradeço o convite, Alan, André, João Paulo. Estou também nervosa, Alan, porque é a primeira vez na banca, em outro programa, mas acho que entendo o propósito do convite, né? Eu sendo de neurociências e ter trabalhado um tempinho com os jogos, André sabe muito bem, eu vou tentar então contribuir no que é meu conhecimento possa, né, alcançar e vamos lá, vamos conversar. Eu te agradeço pela apresentação, ela foi muito clara, me ajudou a entender muito detalhes dos minigames, da estrutura geral do jogo, gostei muito de ver a cara do seu jogo, porque no seu trabalho não tem muitas imagens, né? Mas com certeza você ainda vai trabalhar nisso. Então, vou tentar destacar alguns dos pontos que eu acho que você pode ainda trabalhar para o seu trabalho ficar mais redondinho. E ficar à vontade sabe, vamos fazer bate-papo, então ficar à vontade de responder, de comentar, tá bom? Primeira coisa que eu gostei muito de ouvir, né, que vocês estão interagindo com o professor André Cravo,
essa é a área onde realmente a gente se encontra, né? Interdisciplinar, pessoas de programação de jogos, pessoas de cognição humana, e tem que ser assim, a gente tem que achar uma fala comum, porque as duas áreas são muito complexas, e aí a gente não consegue fazer sem vocês um jogo, e acho que se vocês têm nossa ajuda num jogo, o jogo pode atingir seu objetivo de uma maneira bem mais eficiente e melhor. E a minha experiência com jogos é que a gente sempre quer acertar, mas depois indo para a prática a gente vê que a gente nunca acerta 100%. Né? O jogo, ele nunca vai atender a variabilidade de pessoas e de habilidades que a gente encontra na população. Então, acho que é importante a gente pensar na construção de jogo, deixar ele, talvez, como um jeito de ajuste, né, para ele, enfim, para que ele possa se adaptar, para que ele possa se ajustar, por exemplo, a idades diferentes, ou perfil cognitivo diferente, ou até pensando em patologia, né, um perfil de pessoas que estão caminhando para uma demência ou alguma alteração na cognição. Então, eu vou começar com esse tema, tá bom? Alan, na sua introdução, você menciona vários jogos, e eu gostei de conhecer, mas eu acho que foi um pouquinho serviço por quilo, sabe? Assim, tá tudo aí, mas não tá muito claro por que tá aí e qual objetivo você está tentando alcançar ou qual linha de raciocínio você está seguindo na hora de eleger os jogos que você menciona na sua introdução. E aí, se a gente pensa jogos, né, você fala que você está no campo de serious games, né, de jogos educativos, mas mesmo dentro desse campo, a gente ainda pode fazer alguma divisão. Então, você tem alguns jogos, por exemplo, você cita o MindMate, que é um jogo para você compensar alguma deficiência e usar uma estratégia para essa pessoa continuar funcionando, mesmo tendo deficiência imposta pela patologia, certo? Aí você tem outro tipo de jogos que tem proposta mais de diagnóstico, que acho que é o Sea Hero Quest. Ele tem muito essa proposta, né? Eu fui pesquisar, eu não conheci, e eles até reportam qual é a precisão desse jogo na identificação de pessoas que estão convertendo para a doença de Alzheimer. E aí você tem outros jogos que têm uma proposta mais de treino. Então, eu vou treinar alguma habilidade cognitiva, e aí tem outras questões relacionadas, né, quando você treina para avaliar se está fazendo sucesso ou não. E aí você tem outros tipos que estão aí só para informar. Então, por exemplo, vamos informar sobre o que é Covid e qual é a importância de vacina. Você acha que faz sentido, de repente, você dar uma organizada nessa introdução, talvez eleger o que mais se aplica, o que mais tem a ver com o seu jogo, o timing game, e aí depois limpar um pouquinho essa introdução? Acho que faz sentido. Eu talvez me enrolei um pouco, eu talvez precisava, como eu posso dizer assim, falar do jogo que eu gostaria e o que naquele jogo o meu trabalho se referencia, né? Por exemplo, no jogo do Sea Hero, em que você pode ter diagnósticos a partir de dados coletados, né? Em que se relaciona diretamente com dados coletados usando o jogo do Time Game. Ou, por exemplo, como que é o nome? Eu esqueci o nome do outro jogo, perdão. Eu posso voltar aqui no slide só para mim? Sim. Por exemplo, o Mindlight, ele talvez é um jogo que ele não chega tão perto, não tem uma relação tão clara entre o time game e ele, né? Já que ele é para pessoas com ansiedade e ele não gera tantos, assim, ele não tem ele não foi proposto para coletar dados, né? Ele tem uma diferente proposta, mas talvez se relacione um pouco mais em você fazer testes, né? Então, você tem o usuário sendo testado para tentar se manter calmo. Você tem, por exemplo, o Remember, em que o usuário ele vai tentar entender um determinado problema. Esse também é outro que talvez a relação não esteja tão clara, mas é no sentido que
conforme o usuário ele vai fazendo esses testes, ele também tem esse autoconhecimento de, poxa, eu estou tendo um problema em manter aqui, sei lá, uma frequência entre o giro da catraca, eu não estou conseguindo, ou, por exemplo, eu estou tendo um problema até mesmo um pouco mais motor em seguir o círculo aqui, e talvez isso gere um autoconhecimento. Né? Em relação ao MindLight, o iWire, eu acho que é mais em relação aos dados coletados, né? Porque ambos fazem uso de dados coletados para MindMate, perdão. O MindMate sendo um aplicativo voltado para pessoas com demência e Alzheimer, em que você gera dados para poder continuar ajudando essas pessoas, e o iWire, que é literalmente quase um banco de dados aberto ao público para que o público ajude. Né? Então, eu acho que talvez no futuro eu possa fazer uma relação direta. Olha, esse é o jogo, esses são os negócios, são as especificações dele, e eles se relacionam diretamente dessa forma. Então, isso melhora. Eu vou te falar, exatamente, quando eu estava lendo, primeiro eu pensei que você estava relacionando jogos que lidam com a motricidade ou percepção, meio que para mostrar onde que os seus minigames se inspiraram. E aí depois eu pensei, não é isso. Acho que quando chegou no Among Us, aí começou a variar tanto, eu falei, mas aí Among Us não tem nada a ver, sabe? Então qual é a lógica? Então acho que essa sensação do leitor, que não tem nenhuma noção do que você está fazendo, né? Acaba chegando no seu trabalho, e aí tentar entender alguma lógica por trás do seu texto, e ela não está muito explícita. Então, talvez, o que você está falando, tentar organizar, se você quer primeiro relatar os jogos que lidam com pessoas que têm algum tipo de diagnóstico, né, e que tem essa proposta de ou diagnosticar, salvando o resultado, analisando o desempenho, ou até treinar, ou até dar algum suporte para que a pessoa possa funcionar no dia a dia, né, de forma mais independente, talvez seria um grupo e um capítulo do seu trabalho. E aí depois, se você quer falar sobre banco de dados, ou sei lá, sabe, tipo, conta uma história, cria uma narrativa, e aí acho que apresenta os jogos dentro dessa narrativa, vai ser mais fácil de, sabe, o leitor entender onde você quer chegar. E também uma coisa que eu senti falta, mas claramente eu sei que é meu viés, né, de neurociências. Quando você fala, por exemplo, sobre Sea Hero Quest, aí você fala de doença de Alzheimer, eu pensei, mas cadê o resultado, né? Ele não me fala se funciona, o que exatamente os estudos estão encontrando, mas aí, claro, eu não sei se né, na sua área é interessante entrar nesses detalhes mais cognitivos, né? Depois eu fui atrás, eu vi os trabalhos, eu vi que, por exemplo, a minigame de navegação parece uma tarefa que tem alto poder diagnóstico, já o minigame de memória semântica não consegue diferenciar tão bem entre as pessoas né, que estão convertendo para a CCL. Mas deixo aqui um convite, talvez já que você está trabalhando com André Cravo, imagino que dá para interagir mais com algum aluno nosso da neurociências que poderia te mastigar esse conhecimento mais de neurociências, e aí seu trabalho se tornaria bem mais completo, né? Inclusive, interessante para pessoas de diferentes áreas pudessem ler seu trabalho e achar informação interessante, super relevante em relação aos jogos. Né, pensando, você está fazendo o jogo e você quer que ele funcione, que ele coleta dado, que possibilita aí diferenciar pacientes, então acho que é legal relatar. Mas é meu viés, tá? Meu viés de neurociências. Muito bem, vamos falar sobre um outro tema que está vinculado com os próprios minigames. E aí, aqui talvez eu ainda preciso de algumas informações para entender melhor, porque você tem uma série de minigames e eles estão, né, fundamentados em estudos de conhecimento do professor André Cravo, só que eles trabalham várias funções cognitivas, né? Então, pelo que você apresentou,
eu consegui identificar, você tem minigames que vão trabalhar controle motor simples, né? Então, como aquele de círculo. Você tem minigame que avalia o trabalho com velocidade de reação, né? Aquele de tapping. Você tem minigame que avalia a percepção temporal e produção temporal. Então, há uma diferença quando eu só tenho que julgar se é igual ou diferente, e isso é mais fácil, e quando eu tenho que produzir um ritmo, né? Então, se eu me mostra um ritmo, eu tenho que reproduzir. Isso parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. E aí você tem percepção e produção de sequências, né? Então, é diferente quando eu tenho que julgar um estímulo e quando eu tenho que julgar uma sequência de estímulos. Igual, diferente. E é diferente quando eu tenho que reproduzir uma sequência de estímulos, porque aí você precisa já funções como memória de trabalho, né? Então, você não está trabalhando a mesma coisa. E aí você tem minigame de aprendizagem temporal, que é aquele disco de tempo, onde você tem as lâmpadas. E aí já te pergunto, 2 lâmpadas é suficiente para eu aprender a sequência? Tá? Mas você me fala... Vi isso com o André Cravo, discutimos, então beleza. E aí você tem ainda a tarefa de vigilância, né, onde eu tenho que esperar um estímulo e eu tenho que reagir à aparência desse estímulo, tipo controladores de voo, sabe? Então, é uma junção de funções cognitivas que a pessoa vai treinar ou ela vai executar a fim de avaliação. E aí, nessa variedade de jogos, eu queria destacar 2 aspectos. Primeiro, esse aspecto de fato, quais são as propriedades dentro de cada minigame que você está usando. Ou seja, por exemplo, o tempo de ISIS, né, entre os estímulos, esses períodos, a velocidade de piscar, a amplitude da sequência. Então, você está apresentando uma sequência que a pessoa vai ter que reproduzir. É uma sequência de 3 estímulos ou de 6 estímulos? Tá? Porque essas características, elas vão direto cair no conhecimento de neurociências ou da cognição humana, e elas podem fazer seu jogo ser muito fácil, muito difícil, tá? E aí isso me leva ao segundo aspecto, que é, será que seria possível, dentro do jogo, deixar uma opção de isso ser configurado pelo quem vai jogar? Pensando já, por exemplo, terapia, sabe? Pensando essa questão de, tá muito difícil, então eu vou num nível mais fácil. Ou será que você desenhou os minigames do tipo, começa no fácil e vai aumentando dificuldade? Sabe, essas características, elas importam muito. E você está falando com o André Cravo, isso é ótimo, mas qual é a solução que vocês estão dando? E aí um terceiro ponto, essas descrições, elas são importantes e eu não vi elas no seu trabalho. Então, vamos por partes. A parte de cada minigame ser configurável ou não, eles são configuráveis da parte de vista pré-build. Então, na pré-build, eu posso ir lá e mudar, por exemplo, a parte do Circle Drawing, acho que é o mais fácil de exemplificar, em que o usuário ele vai ter que continuar com o círculo 4 vezes e depois mais 6 vezes sem o círculo. Isso é completamente configurável, eu posso colocar 5 vezes com o estímulo, 3 vezes sem o estímulo, e a mesma coisa para a frequência do giro. Como foi constituído cada minigame em relação à dificuldade, à quantidade, todos esses dados foram passados pelo Cravo. Olha, vamos começar, por exemplo, até tenho um exemplo muito claro aqui, por exemplo, no Ready, Set, Go, em que a gente tinha 6 tempos diferentes para cada lâmpada, então a lâmpada piscava, sei lá, 300 milissegundos, a segunda 300 milissegundos, o usuário precisava apertar. A gente decidiu que isso era muito tempo diferente, o usuário às vezes não conseguia entender que era para fazer. Então vamos diminuir para 2, então a gente só tem 500 milissegundos, 900 milissegundos. E aí o usuário agora ele tem mais uma frequência melhor. A mesma coisa, antes, por exemplo, o usuário ele só acertava se ele apertava exatamente no tempo. Aí eu conversei com o cara e falei, cara, o usuário sempre vai errar, ele não vai ter motivação para continuar, ele vai falar assim, eu sou horrível nesse jogo. Então vamos colocar aí um offset de acertos e vamos dar ao usuário, quanto melhor ele for
melhor ele vai se sentir, né? Então, quando ele acertar 100%, ele vai ganhar uma pontuação maior. Se ele ficar naquele offset de assim, até 20% de erro. Inclusive, depois teve uma segunda mudança em que eu falei assim, olha, 10% e 30% ainda é muito pouco, ou 10% e 20% ainda é muito pouco. Eu sinto que eu só consigo acertar no médio, por exemplo. Aí ele falou assim, não, vamos aumentar um pouquinho então, e aí eu coloco isso em consideração. E inicialmente, no começo, ele tinha a ideia de que o usuário ia passar, sei lá, 20 minutos fazendo o mesmo teste. Eu falei, isso é meio incabível. Eu, como jogador, não vou conseguir passar 30 minutos, aqui, 15, que seja 15 minutos, apertando o botão diretamente. Vamos fazer um máximo. E aí, qualquer coisa, o usuário volta nesse jogo no futuro, né? Faz uma segunda volta em todos os minigames, e ele passe por isso novamente, né? Então, eu tenho relatado aqui todas as mudanças que foram e quais foram as mudanças em relação ao tempo, em relação à animação, por exemplo. O Duration Discrimination, as animações continuavam passando enquanto piscava o estímulo. Ele falou assim, olha, isso é muito ruim porque o usuário vai pegar a animação e vai usar a animação como velocidade e você já não tem o diagnóstico por duração de tempo. Ele está usando a velocidade como uma muleta aí para conseguir... então, vamos parar as animações e é como se ele tivesse estagnado no tempo. Aí a gente seguiu essa. E então a gente teve todas essas mudanças. E eu deixei programado de um jeito em que, por exemplo, em um determinado momento, alguém da neurociência, né, porque eu sou incapaz, fala assim, vamos deixar o jogo um pouco mais difícil, um pouco mais fácil, aumentar o número de durações, aumentar o número de frequências. Isso tudo é 100% configurado, é 100% configurável. Agora, em relação a ter, por exemplo, o usuário mesmo configurar, eu não cheguei a criar, mas dado que o meu código já está planejado para poder ser configurável, criar talvez uma interface de usuário para isso não é algo tão difícil de fazer, né? Tão longe. Tô rindo aqui, Alan, porque isso é bem diferença de, né, a gente é do laboratório, a gente faz treinos cognitivos, mas isso não é engraçado no jogo, tipo, nossos jogos, se a gente for programar jogo, eles são chatos, é meia hora de tarefa repetitiva e ninguém quer jogar, então insista nessas questões mesmo, te apoio nisso, porque, né, vocês querem que o jogo seja jogado e que ele tenha jogabilidade, que ele seja divertido ou interessante. E eu acho que se você pensar em criar essa interface, eu estou pensando mesmo como, por exemplo, nos jogos de racing, de carro, sabe? Você consegue configurar sua potência de motor, velocidade, né? Velocidade de reação. Se você conseguir, de repente, ter alguma interface para cada minigame, acho que você consegue ampliar esse alcance de pessoas diferentes podendo jogar, né? Porque você falou, se eu não consigo acertar, eu começo a me frustrar, eu vou parar de jogar, tá? Isso é certeza absoluta. E a gente, como, né, criadores, a gente não é muito... A gente tem que testar, depois você vai ter que testar, mas a gente não consegue ter muita noção sobre qual difícil ou fácil isso vai ser para as pessoas lá fora. E pessoas de que idade, né? E de que background, assim. E, joia, então chegamos no próximo ponto. No seu trabalho eu li que você tem design participativo, então, só que eu não vi quem são os seus participantes, né, qual é o perfil deles? O design participativo em si, ele aconteceu no passo anterior, do protótipo, né? O design participativo agora é só basicamente o pessoal, meu orientador, co-orientador e o Cravo, e às vezes o André Kazui. Então, basicamente é eles, e é mais focado, né? Agora é mais focado na parte de deixar os dados científicos congruentes, porque a parte de design e de storytelling foi feito no protótipo. E aí toda a base, né, de qual a idade do pessoal, qual o nicho, está toda exemplificada no time game que o André Brandão e os outros 2 Andrés criaram. Então,
agora eu posso dizer que é basicamente a minha idade, que é 28 anos, e a idade dos participantes tem mais um embasamento quase científico agora dos participantes, né? Tá bom. Você acha que deveria estar escrito no seu trabalho? Eu acho que eu posso deixar bem escrito isso, já que pode ser que se torne algo que pode deixar o leitor confuso, né? Tá. E aí, acho que o último ponto que eu queria te perguntar, em relação aos dados que esse jogo vai gerar, também, não sei se não li com atenção, mas não entendi como que esse resultado, né, ele é armazenado, como que ele se vai ter já alguma estatística embutida para que ele seja analisado. E aí também um pouquinho me faltou no trabalho, pode ser meu viés, de novo, de neurociências, para qual população esse jogo é destinado? Crianças, adultos, saudáveis ou não? Vocês estão mais visando o uso na clínica, né? O uso mais, vamos dizer, no sentido de diagnosticar ou remediar. Porque aí depois temos as questões de transfer. Se você desenhou esse jogo para que ele treine algo, como você está esperando? Quais evidências você tem? O que você está esperando em relação à eficiência desse treino e transferência para a vida fora do jogo? Bom, inicialmente, até agora, né, ainda está em próximos passos, mas até agora eu estou salvando os dados em formato JSON. Então eu tenho, por exemplo, qual foi o tempo de estímulo para cada, no círculo, por exemplo, a frequência foi de X e o usuário demorou por ciclo depois dos estímulos tanto tempo para cada vez que ele teve que fazer isso. E eu tenho salvo para cada minigame. Então, basicamente dados crus. Né? Eu, como alguém da computação, não tenho esse viés de neurociência para poder falar, vou fazer aqui um pré-filtro dos dados ou gerar algum tipo de valor com os dados, porém eu consigo gerar os dados em si e disponibilizar eles. Então, os passos futuros e que eu pretendo terminar até o final do projeto é conseguir enviar esses dados, nem que seja para o Drive, para que os professores, né, ou os cientistas da área consigam se utilizar desses dados. Em relação à idade, a princípio é meio que idade livre, porém eu estou tentando fazer autenticação via Google, em que o usuário vai ter lá a idade dele, e isso vai ser mais um dado que vai ser disponibilizado para o cientista. Então, ele vai ter o usuário. É claro que aí pode cair em que, por exemplo, o pai fez o login lá no jogo e deu para o filho jogar. Isso é algo que pode acontecer, mas, em geral, é para ter ligeiramente um pouco mais de controle sobre quem é o usuário, né? Porque isso é muito importante para os dados, como você mesmo disse, né? Que diferentes pessoas vão gerar dados diferentes, porque até mesmo o tempo de reação de uma criança vai ser muito diferente do tempo de reação de uma pessoa mais idosa, por exemplo. E até mesmo aí, por exemplo, vai fugir um pouco do escopo do meu trabalho atual, mas no futuro é possível que o jogo se tente nivelar o nível de dificuldade de acordo com a idade. Então, se a pessoa que fez o login tem 20 anos, vai ter um nível. Se a pessoa que fez um login tem 50 anos, às vezes precisa diminuir o nível ou ajustar tamanho de interface. Até mesmo focando em alguém que tem por exemplo, pessoas mais idosas tendem a ter um problema de motor, né? Então, isso vai ser possível, mas foge um pouco do escopo atual do projeto. Mas é possível implementar isso no futuro. A ideia inicial é ter essa captura de dados via login do Google, mais a captura de dados crua, né? Em que eu tenho o dado dos estímulos para aquele minigame, o nome do minigame, dados dos estímulos, e os estímulos para cada tentativa do usuário, salvas nesse JSON que o cientista pode simplesmente pegar e fazer a análise que ele quiser em cima.
Joia. Tá bom, muito obrigada. Estou satisfeita. Passo a palavra. Parabéns novamente, tá? Pelo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Caterina. Fiz uma série de anotações, mas como temos aqui a transmissão, também podemos recuperar aqui as colocações, caso tenhamos perdido alguma anotação nela. Eu não vou me posicionar agora, porque eu vou passar a palavra para o professor Francisco Zampiroli, depois eu faço um compilado aqui para responder. Então, professor Francisco, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e a palavra é sua, tempo livre. Obrigado, André, João Paulo, Alan. Prazer, Catarine. Obrigado pelo convite, né, de participar da banca. Esse mundo de game é um universo gigante. Pessoalmente, meu interesse é mais na área de educação, né, usar desenvolvimento de jogos, por exemplo, para ensinar a lógica de programação. Mas esse universo, como eu disse, é muito grande. Eu cheguei até a avaliar um curso de especialização. Na verdade, era um curso tecnólogo em game, que era vinculado a um departamento de artes. Então, nada a ver com a computação. Então, eles estavam preocupados mais em montar a história do jogo, essas coisas. Bom, como o nosso mestrado é em ciência da computação, é onde eu consigo avaliar um pouco o seu trabalho. Então, visando, Alan, o texto, né, eu vou focar mais no texto. Eu gostei da apresentação, ficou bem claro. Então, eu vou colocar sugestões para que o texto fique melhor e que fique fácil depois gerar um artigo, por exemplo. Então, eu vou só focar nessa parte, né, da escrita. Então, começando no resumo, não é comum a gente ver em artigo científico citações no resumo. Então, não sei na área de games se isso é comum, mas não é comum colocar citação. Eu também gosto de separar o resumo em 2, 4, 6 partes, né? Então, você começa com contexto, contextualiza o seu trabalho, aí você coloca um problema, um gap, uma lacuna, que não tem, um trabalho científico, então você quer tentar resolver algum problema que ninguém resolveu. Então, coloca uma lacuna, aí o propósito, o método que você usou para desenvolver a sua solução, resultados e conclusões. Então, acho que seria interessante, numa versão final do texto, tentar organizar o resumo, consequentemente o abstract. É um problema que eu vi no texto, tem muitas palavras em inglês. E eu não sou da área, mas eu acho que existem palavras em português já consolidadas. Então, uma sugestão é tentar usar as palavras em português consolidadas. E as palavras em inglês, que não existem no dicionário em português, deixar em itálico, para diferenciar. Por exemplo, time game, está no título, né? Como você traduziria time game? É um nome bonito, né? Mas como que você traduziria? Como eu traduziria? Talvez jogo... Timing é uma palavra difícil de traduzir, né? Seria tipo pequenos estímulos, né? Jogo de estímulos, talvez, algo assim.
jogo de estímulo. Eu acho que traria para a gente mais informação do que time game. Você pode ter um título, um logo em português e um logo em inglês. Mas isso pode ser que na área de game isso seja bem comum, né? Usar palavras em inglês. Mas texto científico, eu até fico me perguntando será que não valeria então escrever todo o texto em inglês? Não sei. Depois eu passo as anotações, eu vou só colocar as partes que eu acho mais interessante, né, para não me estender muito. Eu compartilho das sugestões da Caterina. Uma sugestão, talvez na introdução, é você tentar ver, por exemplo, qual é o objetivo quando você está escrevendo cada parágrafo. Então, o primeiro parágrafo na introdução, você está contextualizando, colocando algumas referências. Aí, depois, o segundo parágrafo parece que é uma lacuna, preciso definir como o jogo é uma atividade humana. Tentar organizar o texto com objetivos. Eu achei que ficou meio... não está correndo, não está fluindo o texto. Por exemplo, o último parágrafo, antes da motivação, você fala da motivação. Eu acho que deveria estar deslocado. E na motivação, eu acho que o único parágrafo que para mim é motivação é esse gap aí, ó. Apesar da importância de tal área, então aqui você coloca um gap. Eu entendo que a motivação é assim, olha, você na área de ciência da computação, você está desenvolvendo alguma coisa, eu quero te contratar para isso. Aí você tem que me convencer de que isso é legal. Então, para isso que eu vejo a motivação. Você tem que convencer alguém que não é da área de que seu trabalho é legal, que vale a pena investir. E aí a justificativa, você pode ir na parte mais técnica, tentar justificar o seu trabalho na parte técnica, da importância do seu trabalho. Aí vem objetivos, geralmente objetivos gerais, objetivos específicos. Então, acho que seria interessante alterar a introdução. É comum também, antes do capítulo 2 lá, você colocar um texto introdutório preparando o leitor, né, para o que ele vai ver em cada capítulo. Isso é um padrão. Eu vou lançar uma questão polêmica aqui. Eu sei que, inclusive, André, a gente participou de uma banca, não sei se foi você, André, ou se foi o Alexandre, mas enfim. Qual a opinião sua, André, de pegar esse texto? Eu não sei também se foi orientação do André e do João Paulo, pedir para uma rede generativa corrigir. Por exemplo, você começa a escrever, corrija o texto de forma científica e formal. Aí você cola o texto, ele te dá uma sugestão de escrita. Eu vi que tem muito erro de ortografia. Qual que é a opinião de você, Alan? Eu acho que seria algo válido, sim. Acho que muito provavelmente ele escreveu melhor que eu, isso eu tenho certeza. Inclusive, iria escrever muita besteira, que você teria que ter a Também, capacidade de corrigir. verdade. Mas, com certeza, erro ortográfico, ele vai corrigir. De acentuação. Bom, enfim, eu sempre peço os meus orientados para
passar por um corretor, por uma rede generativa antes de o texto chegar para mim, porque elimina esse trabalho de eu ter que fazer essas correções, né? Talvez no futuro a gente nem vai existir, né? Enfim, isso é uma outra questão, como professor, né? Eu enxergo isso como um corretor ortográfico, só mais inteligente. Tem várias palavras, só reforçando, que você não segue um padrão no texto, né? Às vezes você usa game no meio de uma frase, sem estar em itálico, às vezes você usa jogo, videogame é uma palavra junta em inglês, mas você coloca separado, sem acento, em outros lugares. Então, a minha sugestão por exemplo, jogo sério. Então, acho que já é uma palavra consolidada em português. Em algum momento você definiu o inglês e falou que o português é esse. Então, a partir desse momento, você só usa o jogo sério. Esquece o inglês. Porque para o leitor fica muito difícil saber de que você está falando, né? Então, a gente é meio bitolado a padrões, né? Então, será que isso é uma outra coisa? Isso facilita. Game engine, engenharia do jogo. Então, essa parte, assim, precisa ter um trabalhinho a mais. Mas, como eu disse, isso é muito fácil, a partir desse ano, corrigir esses erros, né? Com esses recursos aí. Figuras e tabelas, a gente apresenta a figura, escreve um texto e no texto a gente referencia a figura. Em nenhuma parte do texto você usou esse estilo de escrita. Eu deixei tudo anotado. Um problema é quando você usa aspas do jeito que você está usando, a última aspa, quando tem um espaço, ele gruda o texto. Então é só tomar esse cuidado. Então, no final do capítulo 2, é o mesmo problema que a Caterine apontou, né? Eu não consegui ver uma relação desses 7 mini-jogos aí com o seu trabalho. Então, uma sugestão é criar uma tabela comparativa, colocar nas linhas os jogos e a última linha a sua proposta. E aí você coloca nas colunas os atributos, semelhanças e diferenças desses trabalhos. Para eu entender, Alan, esse time game você criou do zero ou você usou algum trabalho anterior e implementou? Eu usei o protótipo criado no artigo do André, eu esqueci o sobrenome dele, mas junto com o André Brandão e o André Cravo, o nome do artigo é Time Game, Design e Proposta, Design e Protótipo criados, esqueci exatamente o nome do artigo, perdão, Time Game, aqui o Góes mandou. Time Game, jogo sério para estudo e percepção de tempo, com design participativo, protótipo e design. Então, eu estou pegando o protótipo e o design e eu estou trabalhando em cima dele para gerar um jogo final. Perfeito. Então, o projeto foi definido, né, pelo André e você está implementando esse projeto. Exato. Então, acho que isso deveria ficar claro. Eu não sei se daria para colocar no título, porque confunde o seu trabalho com um trabalho que já existia.
não sei, talvez mudar alguma palavra, algum adjetivo a mais, para mostrar que é algo a mais do que aquilo que já existia. Bom, aí depois você vê com o André e com o João Paulo. Talvez eu acho que só de mudar a ordem das palavras já ajuda, né? Desenvolvimento e análise do jogo, time game para pesquisas em percepção temporal já ia dar Exato. uma dica. Porque quando você coloca a palavra no início, parece que você fez, né? Justo, faz sentido. É tentar colocar o texto em pessoal. Em algumas partes coloca na primeira pessoa do plural, do singular, talvez deixar em pessoal. Eu percebi que na sua apresentação você colocou a imagem do protótipo do lado da sua solução. No texto deveria ter isso também, né? No texto eu tinha pensado em fazer isso na parte de desenvolvimento, porque aí eu ia mostrar exatamente qual que era o protótipo e qual que era a minha solução, enquanto nesse texto inicial eu só mostro minha solução, né? Porque eu não estou mostrando o desenvolvimento final do jogo. Essa era a minha ideia inicial, pelo menos. Talvez por conta disso não tenha ficado tão claro o projeto em si final. Peço até desculpas, mas a ideia era ter isso na parte de desenvolvimento da dissertação final, por exemplo. Não desmerecendo o trabalho do André anterior, mas tá muito mais bonito a sua figurinha do que a figura do André, né? Muito obrigado. Estou passando aqui rapidinho para ver se tem algum ponto. Você chegou a colocar no texto, na página 23, depois de uma conversa com os orientadores e o doutor encarregado dos testes, foi necessário mudar para algo que se enquadrasse melhor. Isso não cabe no texto científico. Está no penúltimo parágrafo da página 23. Apesar dessa descrição de um bom minigame, a gente não coloca no texto essas coisas que acontecem durante a orientação, né? Para o leitor, eu acho que isso não é importante. Algumas partes eu percebi que você estava usando uma linguagem informal. Logo nesse parágrafo também, ó, assim a primeira lâmpada demora um tempo para acender. Então, para acender não existe, né? Então, quando você coloca esse parágrafo num corretor aí de rede generativa, esses problemas vão sumir, né? Uma outra coisa que eu percebi que durante a sua apresentação você usou uma determinada ordem e nas figuras do texto você usou outra ordem. Por quê? Não sei se eu entendi direito. Por exemplo, você começou mostrando a figura 6 no seu slide. Aí depois você pulou para a figura 9. Aí foi para 11. Agora eu entendi. Essa ordem. Sendo bem sincero, eu não segui a ordem do meu texto inicialmente, e sim a ordem que eu me veio na hora, sabe? Tipo, tem esse minigame, vou começar por esse minigame. Tem esse minigame. Basicamente, eu fui numa ordem pseudo-randômica. Então isso dificulta a gente, né? Então,
Será que não dá para agrupar essas figuras em classes para facilitar? Você diz as figuras dos jogos. Esses são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 minigames, isso. Games. Será que dá para agrupar? Para colocar todos numa tela só? Você diz? Não. Ou agrupar por Ou tipo? subclasses. Subclasses tem como? Eu acredito que tenha, só preciso estudar um pouco melhor sobre como agrupar. Eu consigo fazer uma narrativamente uma sequência, né? Em que o usuário, por exemplo, ele passa pelo... ele vai pegar primeiro o cristal naquele Rhythm Induce, aí depois ele vai fazer um primeiro teste no cristal, depois um segundo teste no cristal, aí depois ele vai passar para a manivela, que é algo que deu problema, e aí ele vai ter a visão de fora da nave no Discrimination, depois ele vai ter a visão de fora da nave no Repetitive Tapping, aí acontece o problema do Morse Code, aí ele precisa ir lá e resolver uma mensagem, e por aí vai. Eu consigo criar uma narrativa em torno das imagens, por exemplo. Para agrupar por problema da neurociência, aí eu preciso só ver exatamente como agrupar isso, mas acredito que dê sim para agrupar por problema científico ao invés de narrativo. Eu observei que as figuras 7 e 8 no texto têm o mesmo nome, Isso foi um erro meu. Eu acho que passou despercebido. Seria interessante. O seu slide lá de arte não está no texto. Acho que é um dos últimos. Acho que é o anterior, esse daí, né? Não está no texto, talvez incluir, né? Seria interessante também incluir no texto o link dos vídeos. E esses joguinhos, eles estão disponíveis para a gente brincar? Eles não estão disponíveis ainda, mas eu tenho alguns APKs deles. Eu posso disponibilizar. Não, talvez no final, né, na versão final do texto, deixar disponível, já que eu eu preferiria. Eu evito que tenha algum probleminha de animação ou algo do tipo. Mas eles estão funcionais e rodando já em APK. Né? Bom, acho que é isso. Bom, novamente eu agradeço o convite, eu parabenizo pelo trabalho. Eu vou a palavra, André. Muito obrigado, professor Zampiroli. Agora é minha vez, eu vou tentar ser breve aqui. E, assim, muitas das coisas, principalmente que você falou, Zampiroli, assim, nós já vimos nos dado conta aqui após o envio do texto, né? Mas aí o texto já havia sido enviado e nós resolvemos manter aqui para a defesa ocorrer dentro da data que nós havíamos combinado. E, assim, eu coloquei aqui no bate-papo público o artigo original, né, que relata o design participativo. Tá? E nesse design participativo, ele é uma prova de conceito. Né? Então, por isso que a qualidade dos gráficos está bastante comprometida, porque é a prova de conceito, era para ver se a interação funcionava. E ali houve a participação de 3 classes de co-designers. E ali houve um design participativo de fato, que foi a dos desenvolvedores, a equipe de especialistas em conteúdo, que foi as pessoas de neurociências, e os usuários finais. Então, houve uma representação ali de usuários finais ali, e houve uma classificação das reuniões. Então, havia as reuniões que todos participavam, e havia reuniões que apenas a equipe técnica de desenvolvimento
e os especialistas de conteúdo, que é a equipe de neurociências, participavam. Então, assim, essas reuniões intercaladas fazem parte de um outro trabalho de mestrado que eu e o João Paulo nós orientamos e nós relatamos em extensão essa questão do design participativo. Aqui no trabalho do Alan, faltou destacar aqui que não houve uma aplicação de design participativo, houve uma coparticipação, uma série de reuniões, e em cada reunião diferentes decisões foram tomadas, né? Então isso também foi um alerta que nós três já nos demos conta, vamos colocar isso na versão final, a quantidade de reuniões que foram marcadas e o que foi decidido em cada reunião e por quê, né? Isso foi repetido também na apresentação de hoje. Então, foi colocado assim, no protótipo que está no artigo original, foi feito assim, eu alterei para esse jeito, né? Então, no texto, na versão final, vai estar aqui a informação do porquê que houve uma alteração. E a mensagem final aqui do trabalho do Alan é que existe a etapa do design, em que houve o design participativo, e o Alan entra numa outra etapa, que é do projeto e desenvolvimento. E dali, de uma etapa para outra, e eu estou mapeando aqui as etapas da engenharia de software que o Somerville coloca, o Ian Somerville coloca no seu livro, que a etapa anterior está vinculada à engenharia de requisitos, né? E a etapa do momento que o Alan apresenta é o projeto e implementação. E de uma coisa para outra, como foram pessoas diferentes que fizeram, o Alan não fez parte do design participativo, ele se deu conta de decisões do design participativo que estavam insuficientes para a implementação. E essa é a grande mensagem do trabalho do Alan, que a conexão da etapa do design, né, a etapa de requisitos, para a etapa de projeto e implementação, ela tem que ser melhor conectada, né? Esse é o grande recado, no ponto de vista de ciência da computação, que o trabalho do Alan traz, né? E que houve um design participativo na parte de engenharia de requisitos e uma etapa de coparticipação aqui no projeto e implementação, que é uma coisa que tem uma diferença, ela é mais aberta, a coparticipação. E essa coparticipação foi feita aqui com reuniões intercaladas do Alan com o André Cravo, que é o pesquisador de neurociências, e do Alan conosco aqui, equipe técnica de desenvolvimento, que é os orientadores aqui, que é o João Paulo e eu, né? Então, essas reuniões intercaladas elas não são o foco deste trabalho, mas fazem parte da história aqui, que conta aqui esse estudo, né? Então, faltou conectar melhor o que era ali, eu estou repetindo aqui, principalmente o que o Zampiroli falou, de conectar ali qual a diferença do que foi feito, o que temos agora, e qual a contribuição principal desse trabalho, em relação ao que foi feito anteriormente, né? Então, todas essas conexões, o próprio Alan chegou a essas conclusões, né? Só faltou relatar isso no texto, mas nós já estamos cientes, né, Alan, que isso deve ser feito e relatado e melhor apresentado para a versão final, né? Eu gostaria de compartilhar minha palavra aqui com o João Paulo, que é o orientador principal. Então, João, fique à vontade para também falar. Boa tarde, Caterina, Francisco, André, de novo, obrigado. Acho que não tenho muito mais que acrescentar, não. Esse trabalho vem, assim, um pouco sobre o Alan. Ele é um cara que fez graduação com a gente, né? Deu um tempo, voltou. E ele é um excelente programador. Ele fez TCC comigo. Ele tem uma vasta experiência em jogos, vamos dizer assim, analógicos e digitais. Então, eu acho que ele materializar esse protótipo inicial que o Francisco até disse, aí, nossa, as figuras estão bem melhores, né? Ele, na versão atual, é muito assim, satisfatório. Eu entendo todos os comentários que a Caterina fez em relação à customização. Eu trabalhei com a Priscila Benites em um outro projeto tal, que tinha muita customização. A gente sabe o quanto é complicado você fazer coisas que sejam customizáveis
Então, a gente entende que nessa versão atual do projeto do Alan, é mais prudente, né? Até porque é um mestrado, ele trabalha 40 horas semanais quando não pedem mais 20 horas aí na semana, né? É mais prudente ele ter uma versão, né? E a gente tem seguido as diretrizes do Cravo, assim, de fato, perguntas como qual que é a faixa etária? Nossa, nem passou pela minha cabeça perguntar isso. Eu só me recordo que em algumas das reuniões o Cravo disse que a ideia era que aplicasse com todo mundo. Assim, a empolgação inicial era essa, vamos aplicar com todo mundo e ver o que dá depois. Talvez essa seja a ideia mesmo, Caterina. Nós não somos da Neuro, nenhum de nós três, mas nós entendemos que a ideia inicial seja aplicar com todo mundo, do jeito que o jogo está, justamente para avaliar não o jogo, mas eu não sei se com isso avaliaria as capacidades das pessoas que estão testando o jogo, né? Claro que existem diversas outras questões que a gente não sabe como vai ficar, por isso que assim, é um trabalho que é complexo. Todo esse design de pensar a narrativa do jogo, isso é muito trabalhoso, mas necessário. Mas a gente ainda nem sabe, depois que o APK estiver pronto, se isso vai funcionar para um celular mais antigo, mais novo, etc. Porque a medição do tempo tem que ser fina, né? Tem que ser algo muito preciso. Então a gente tem vários desafios pela frente, né? E eu anotei todos os comentários que vocês dois fizeram, tanto o Francisco como a Caterina. Vamos incorporar no texto, vamos deixar o texto mais cara acadêmico, né? Porque, como eu disse, o Alan tem esses pontos fortes de ser um exímio programador, desenhista, conhecer muito de jogos, da história do videogame, etc. Mas, às vezes, ele peca ali naquilo que nós estamos acostumados, que é com textos acadêmicos, né? O que vocês disseram, a gente entende, mas chega um momento que a gente fala, vai assim para qualificação, porque o trabalho precisa andar, né? E aí, é isso. De novo, eu agradeço vocês. Obrigado, João. E Zampiroli, sim, eu estava participando com você na banca, eu acho que era um aluno do Josco, que nós estávamos juntos, e eu sou completamente a favor do uso do chat GPT, alguma coisa, como apoio, mas não como base de escrita, viu, Alan? É como um apoio aqui para deixar o texto mais ajustado, né? E também temos mais uma etapa, nós entendemos que temos mais uma etapa, que é a validação desse jogo. Nós não temos tempo aqui para aplicarmos para um comitê de ética e tal, mas nós temos tempo para fazermos aqui uma validação por algum método de inspeção que vem da área de IHC, interação humano-computador, tá? Então nós temos os três métodos de inspeção mais estudados, o método de inspeção semiótica, que foi criado aqui no Brasil, o percurso cognitivo e a avaliação heurística, que é do Nielsen, e que ele foi um dos pioneiros, né, nessas técnicas de inspeção e a introdução, a popularização da área de interação humano-computador. Então, vamos aqui verificar qual o método mais adequado para o jogo corrente aqui, que o Alan colocou. Fazemos uma validação e aí, então, a defesa final, dessa vez com um texto mais bem ajustado. Nós entendemos aqui que a implementação como o João Paulo falou, ela está bem colocada. O Alan sempre foi muito tranquilo, uma pessoa de muito fácil trato, nunca trouxe problema nenhum para nós aqui. Na nossa relação, eu considero muito saudável. E então, assim, estou muito satisfeito aqui de trabalhar com o João e com o Alan para a condução desse trabalho, tá? Muito bem, agora chegou o momento de criar a sala antes eu vou interromper a transmissão, porque é o que nós temos de interesse, chegamos ao fim.